you understand me? What? The heck is that? Oh my god! Tudo que acabou de aparecer pra você agora são obras e criações audiovisuais criadas com um único intuito: gerar medo nas pessoas. E se a gente parar pra analisar, cara, todas elas têm alguma coisa em comum. Sejam rostos pálidos, dentes largos e afiados, olhos sem vida, o jeito de andar como de alguém que trabalhou numa escala 6x1 por 45 anos até se aposentar. Mas alguma vez você se perguntou por que isso gera medo? Em que ponto da nossa vida a nossa mente decidiu que isso é fofo e isso é macabro? Isso é senso comum ou isso já nasce com a gente? Será que a nossa mente faz isso como forma de se defender para caso alguma coisa assim exista de verdade? Você conhece a teoria da evolução? Bom, se não conhece, agora vai conhecer. A vida começou no oceano e foi assim por milhões de anos, até que um peixe decidiu sair da água e se aventurar na terra firme. E foi evoluindo até virar um macaco, que depois virou um homem das cavernas, que virou, bom, a gente, né? Mas em cada parte desse processo evolutivo, cara, cada criatura enfrentou um tipo de ameaça diferente. Quando o peixe aventureiro tava no oceano, ele tinha que enfrentar bichos como peixe-ogro, peixe-diabo, tubarões-duendes. Bom, eu acho que só pelo nome já dá pra saber como eles são, né? Pele pálida, dentes largos e afiados, olhos sem vida. Isso te lembra alguma coisa? Aí o peixe decidiu fugir dessas criaturas e ir pra terra firme, pois na terra firme não teriam ameaças como essas escondidas no fundo do oceano, né? O peixe aventureiro evoluiu para o homem das cavernas, que além de se assustar com seres de sua própria espécie, agora também tinha que se preocupar com bichos como megalães, teinozuchos e hallucigênias. Imagina tu acordar, sair de casa e dar de cara com uma cobra com 300 pernas e um monte de espinho nas costas. Mas enfim, o tempo passou, o homem saiu das cavernas, as civilizações evoluíram e chegamos a hoje, onde o maior medo do homem moderno é a carteira de trabalho. Mas aonde eu quero chegar com essa aula de história e ciência duvidosa, cara? Bom, você conhece o DNA, né? O DNA, cara, é uma estrutura presente em cada célula do nosso corpo. Ele tem a forma de uma hélice e fica lá compactado no núcleo da célula. E o DNA é como se fosse um manual de instruções do corpo. Nele tá escrito o que cada célula deve fazer e quando deve fazer. Onde devem crescer cabelos e pelos. Enfim, é por causa dele que nosso rosto não nasce na nossa barriga, por exemplo. Porque foi instruído pelo DNA que nosso rosto desenvolvesse, bom, na nossa cabeça, né? Acontece, cara, que cada vez que nosso DNA passa da frente, ele é alterado um pouquinho pra se adaptar às condições em que vivemos, entendeu? E aí, meus amigos, agora chegamos ao nosso ponto. Por que sentimos medo de imagens como essa? Lembra do peixe aventureiro e das coisas que eles tinham que enfrentar no fundo do oceano? Cada vez que o DNA do peixe aventureiro foi passado à frente, foram sendo adicionadas instruções específicas de que seres como aqueles que habitavam no fundo do oceano eram perigosos e que deviam ser evitados. E com o passar do tempo se tornou automático para descendentes daquele peixe sentirem medo de criaturas assim, ou de coisas parecidas com aquela criatura. O tempo foi passando, o DNA desse peixe foi se espalhando pela terra, mas novos perigos apareciam no caminho evolutivo, cara, e o medo desses perigos foram sendo incorporados no DNA dessas criaturas, para gerações futuras se defenderem e garantirem a sobrevivência. Homens das cavernas faziam pinturas rupestres que mostravam o homem enfrentando um ser sobrenatural. Provavelmente eles não sabiam o que estavam desenhando, né? Mas talvez aquilo estivesse no seu DNA, como algo perigoso a ser enfrentado. A sociedade evoluiu e, por culpa do DNA, seres medonhos foram florescendo no imaginário humano, tomando forma através de descrições em livros, pinturas e escritos, até chegar nos dias atuais, em que criaturas estranhas aparecem em jogos de terror, teorias bizarras da internet, filmes e séries sobrenaturais, e um monte de coisa que tem por aí na cultura pop, né, cara? Então, cara amigo, se você de alguma forma sentir medo dessas coisas sobrenaturais e estranhas, não culpe seu psicológico. Culpe o peixe aventureiro que saiu do oceano daquele fatídico dia. Esse vídeo foi uma releitura da creepypasta Genetic Memory. É uma creepypasta que um inscrito aqui do canal recomendou e eu achei muito interessante trazer pra cá. Eu peço por favor que não tomem o conteúdo desse vídeo como uma verdade única e universal, assim como o Genetic Memory também é só uma teoria, entendeu? Então, acho que é só isso. E agora fiquem com o texto da creepypasta original, que também é muito interessante. Muitos ícones clássicos de terror, como o Xenomorfo de Didi, Pyramid Head de Silent Hill, compartilham características comuns: pele pálida, olhos escuros e fundos, dentes afiados e assim por diante. Essas imagens inspiram horror e repulsam em muitos. E com razão, as características compartilhadas por esses rostos estão impressas na mente humana. Muitas coisas assustam os humanos instintivamente. O medo é natural e não precisa ser esboçado para aterrorizar. Os medos abrangem
toda a espécie, originando-se de tempos sombrios no passado, quando um raio poderia significar a queima de sua casa na árvore, o trovão poderia ser o galope de uma debandada que se aproximava, os predadores poderiam se esconder na escuridão e nas alturas um peso ruim poderia se tornar o seu fim. A pergunta que você deve se fazer é esta: o que aconteceu nas profundezas das eras ocultas antes do início da história que poderia infectar toda a raça humana de forma tão uniforme que deu à espécie um medo profundo, instintivo e duradouro de seres pálidos, com olhos escuros e fundos, dentes afiados e alongados como navalhas e rostos estranhos? De qualquer forma, apenas tome cuidado lá fora.